Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe do nosso programa pelo e-mail pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br. Hoje estamos discutindo o papel do Judiciário na restauração e conservação do patrimônio histórico. Nosso entrevistado é o juiz Ronaldo Claré de Moraes, da 5ª Vara de Feitos da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Doutor Ronaldo, então deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito aí da situação da estratégia dos proprietários de deixar deteriorar o imóvel e depois, às vezes, na calada da noite, demolir, derrubar aquele imóvel. O que pode ser feito nesse caso? Infelizmente, essa estratégia é muito comum. O proprietário, quando tem o imóvel tombado, ele sabe que perde valor, porque ele não pode construir, ele não pode demolir. Então, uma das estratégias dele é deixar deteriorar a ponto de não ser possível a recuperação e até provocar a deterioração além do normal. Infelizmente, nessa situação, o primeiro passo é o município, que é o interessado direto em promover essa exigência para que o proprietário restaure, e se o proprietário, mesmo tendo condições, não o fizer, acionar o Ministério Público para que ele venha, através de uma ação judicial, exigir que seja feita essa restauração. Agora, a Justiça pode, por exemplo, obrigar esse proprietário a reconstruir o imóvel e até punir a Prefeitura também por omissão? Pode, com certeza. Nós temos exemplos de situações aí que os proprietários foram obrigados a restaurar. Nós temos um caso no interior em que o proprietário derrubou o casarão, sabendo que ele estava na iminência de ser tombado. Antes de ser tombado, então? Antes de ser tombado, mas ele já tinha havido o início do procedimento administrativo e ele derrubou e foi obrigado por decisão judicial a reconstruir. Foi muito além do que o restaurar, foi reconstruir nos moldes em que estava antes daquele ato negligente dele. Muito bem. Doutor Ronaldo, vamos ampliar o nosso debate e chamar os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Pitágoras, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Quem é responsável pela restauração e conservação do imóvel tombado? Eduardo, eu já disse anteriormente que, em primeiro momento, a responsabilidade é do proprietário. Mas se ele não tiver condições de fazê-lo, essa responsabilidade se transfere para o órgão, a entidade que decretou essa situação de tombamento, que ela pode ser do nível federal, estadual ou municipal. Mas, além de tudo isso, os governos, de uma maneira geral, disponibilizam financiamentos para que o proprietário possa fazer essa restauração. Como acontece o processo de tombamento e qual a sua importância? Tamara, o processo de tombamento ele se inicia por uma notificação do órgão encarregado desse tombamento. Como disse, pode ser federal, estadual ou municipal. Ele notifica o proprietário para que ele manifeste concordando ou impugnando esse procedimento de tombamento. Se ele concordar, o tombamento é feito sem mais demora. Se ele impugnar, as razões da impugnação serão examinadas e haverá uma decisão que pode ser objeto até de um recurso administrativo por parte do proprietário. Quais as medidas a serem tomadas para que a população se conscientizasse da importância dos tombamentos? Stacy, isso é uma questão muito cultural. A importância do tombamento é, na verdade, a possibilidade de termos a preservação da história, dos lugares, das pessoas. E isso tem muito valor porque nós não temos possibilidade de guardar na lembrança tudo que acontece em nossa vida. Então, aquelas coisas materiais, no caso específico de imóveis, eles preservados, eles vão
nos trazer uma história do passado, e essa história vai servir de memória, vai servir de consciência para as populações futuras. E hoje nós temos exemplo do valor disso aqui no Brasil, por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade que se vale do seu patrimônio histórico para atrair turismo, para o incremento da atividade de serviços de uma maneira geral lá na cidade. E fora do Brasil, a Europa, de uma maneira geral, ela vive, a grande parte da economia dela está ligada à história, porque quantos turistas ela atrai em face dos prédios, em face das coisas antigas que ela tem e conserva. Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes aí da Faculdade de Direito Pitágoras, né? Doutor Ronaldo, a questão da multa, né? Os proprietários podem ser multados quando, por exemplo, eles não vão destruir o imóvel, mas abandonam até que ele caia. Eles podem ser multados para evitar esse abandono? Pode, é uma das penalidades previstas para quem não conserva. Agora, é muito importante essa situação, porque às vezes a pessoa é proprietária, mas não tem condições de conservar. Então, a situação foge da condição dela. Se ela tem condições de fazer a conservação e não o faz, ela é responsabilizada, ou pela obrigação de fazer a restauração, ou até através de multa que é possível ser imposta. Então, Ronaldo, em casos de festas, algumas prefeituras promovem megas eventos aí em cidades históricas, perto de casarões, e o patrimônio, como é que fica nesse caso? Qual é a responsabilidade do município? Essa questão é delicada. A festa num lugar histórico, ela serve de atrativo, mas tem que ser feita com responsabilidade, com consciência, para que não destrua, para que não prejudique o que existe de construção de patrimônio. Então, o administrador que faz sem essa preocupação, ele pode ser responsabilizado pessoalmente por um ato de improbidade administrativa. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo agora, doutor Ronaldo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor analisasse para a gente a situação quando o tombamento é prejudicial ao proprietário. A gente volta em instantes.